Pessoal, e com isso, depois de falarmos da arquitetura cognitiva, da estupidez humana, do como que a substituição acontece no nível de tarefa e ela acontece no nível das inteligências que vão ficando mais sofisticadas, da mecânica para a empática, a gente falou um pouquinho também sobre a tomada de decisão no que tange a colaboração do homem-máquina e da máquina para o homem no sentido de ser humano. E agora a gente entra na nossa aula final desse módulo de tomada de decisão, que é como que a gente aloca um framework decisório adequado para cada tipo de contexto que a gente possa enfrentar nas nossas organizações. Então, gente, quais são os 5 fatores que a gente precisa ter em mente para adequar o nosso processo decisório quando a gente utiliza a decisão através de algoritmos e através da máquina? O primeiro fator é a especificidade do espaço decisório. Gente, nós falamos muito sobre isso aqui. É o espaço onde se capta informação e se toma a decisão. Então, um exemplo. Poxa, como que eu identifico num pool de talentos quem que é o melhor candidato para uma vaga em critérios tanto quantitativos quanto subjetivos como fit cultural? Tudo que a gente vem falando aqui na decisão através de inteligência artificial, nós falamos muito na aula anterior, é que ela não funciona se você, como líder estratégico de inteligência artificial, não especificar um problema de negócio e emoldurar um problema perverso de um sistema complexo numa algo mais simples. Então, a decisão através da inteligência artificial, ela precisa de alto nível de especificidade, alinhado a objetivos claros e a problemas bem estruturados. Nesse mesmo fator, do lado da decisão humana, perceba que nós transitamos por problemas perversos de maneira mais fácil. A gente lida melhor com ambiguidade, com incerteza. Então a decisão humana, ela não precisa de parâmetros específicos. A gente pode transitar nesse cenário de problemas perversos. O segundo fator é a interpretabilidade do processo e do resultado da tomada de decisão. Então é o como que eu explico qual o processo que eu tomei, do passo a passo, desde a informação até o resultado. Aqui a gente tem um desafio grande com as decisões pela inteligência artificial. É um problema que a gente chama de opacidade dos algoritmos ou até de caixa preta, black box, que é o seguinte: hoje os modelos têm ficado tão complexos, ainda mais quando a gente sai de machine learning ou regressões matemáticas, a gente vai para, por exemplo, redes neurais, é impossível a gente prever a ponderação que o algoritmo dá em termos de variáveis explicativas e variáveis dependentes. Então isso faz com que a rastreabilidade do processo decisório através da inteligência artificial ele seja baixíssimo. Agora, apesar das heurísticas e vieses que o ser humano está sujeito, a gente consegue racionalizar através de passos lógicos e explicáveis como a gente tomou a decisão. O terceiro fator, gente, é justamente o tamanho das alternativas que eu vou tratar. Então, quantas alternativas, e não só no input, mas também nos potenciais cenários para eu conseguir decidir dentro de uma dada temática. Então, aqui ainda no exemplo de identificar o melhor candidato, a gente está falando, por exemplo, de quantidades de currículos que entram no meu funil. A decisão pela inteligência artificial consegue lidar e acomodar virtualmente infinitos cenários de análise. Obviamente, em problemas específicos que a gente consegue determinar as regras e os outputs esperados. O ser humano, a gente está limitado pela nossa cognição e pelo nosso sistema 2. A gente lida com cenários menores. Agora, em termos de velocidade do processo decisório, que é o tempo entre o comando e a tomada de decisão em si, no ser humano é um desafio. A gente já falou que entra a heurística, entram os vieses, e mesmo que a gente tente mover rápido, apesar de estarmos sujeitos a isso, e tem esse trade-off entre velocidade e acurácia, a gente ainda perde infinitamente da máquina, que comparativamente é muito mais rápido e com muito menos trade-off entre velocidade e acurácia. E por fim, a gente tem o fator para considerar a nossa governança decisória utilizando a inteligência artificial, que é a replicabilidade dos resultados. Ou seja, é a capacidade de, se eu seguir aqueles passos, eu vou ter o mesmo resultado a depender do cenário. Então, a inteligência artificial é extremamente replicável,
porque ela é padronizada através de regras e ponderações, mesmo que sejam opacas, ela segue um padrão. Agora, as decisões do ser humano, elas são pouca ou menos comparativamente replicáveis, porque a gente está vulnerável aos vieses e também a fatores individuais do tomador de decisão. Então, gente, o takeaway daqui é, nesse hypeness de inteligência artificial, a gente tem que ter a consciência que ela é adequada para alguns contextos decisórios e outros, o ser humano é mais adequado. O que a gente tem que entender é qual que é o contexto que eu encontro e a gente trazer como líderes estratégicos a decisão e a resposta mais adequada. E aí, turma, uma vez que a gente falou dos fatores para conseguirmos ter a adequação do nosso processo decisório, a gente entra nas potenciais estruturas que a gente pode utilizar nessa combinação do humano com a inteligência artificial. Então, a primeira estrutura que a gente tem é o modelo de delegação total para IA. Então, aqui a gente está falando que o humano delegou para um agente da inteligência artificial a autoridade e a alçada decisória. Para que tipo de problema que isso funciona? Para aqueles problemas que eu consigo ter alta especificidade, eu consigo descrever o que eu quero com regras claras, quando eu não preciso de tanta interpretabilidade e, obviamente, eu posso lidar com muita informação, eu preciso de velocidade e algo que seja fidedigno e replicável. Aqui a gente traz o exemplo, até que nós já falamos aqui do iFood, da detecção de fraudes, preço dinâmico, de digital ads e assim por diante. A gente tem o segundo modelo, que é o híbrido, que acontece de maneira sequencial. Primeiro temos a decisão da máquina e depois do ser humano. Aqui a gente também tem uma junção dos benefícios e também dos malefícios que as estruturas de tomada de decisão humana e da máquina elas trazem. Então, em termos de especificidade do problema, eu preciso começar com ele maior, porque a máquina é o primeiro decisor, e depois eu posso reduzir. A interpretabilidade ela fica mais alta, porque de fato a AI entra, assim como o tamanho do que eu consigo lidar, dado que o ser humano é só o segundo decisor, mas a velocidade humana é um gargalo e a replicabilidade também. Aqui um exemplo clássico é funil de contratação. Então, quando a gente abre uma vaga, a gente elenca claros critérios de sucesso e num primeiro screening de currículos a gente busca aquelas evidências. E depois o ser humano toma a decisão de com quem seguir, faz as entrevistas e contrata. Aqui o híbrido 2 é o contrário. O primeiro decisor é humano e depois sequencialmente passa para a máquina. Aqui os vetores, eles grosso modo se invertem e é muito importante, e isso é muito aplicado em cenários onde eu já tenho uma certa certeza de com quais indivíduos daquela amostra eu vou seguir, e aí eu quero utilizar a inteligência artificial para fazer um alto nível de escrutínio. Então lembre-se que no que nós discutimos na aula anterior é que a inteligência artificial ela é muito boa para exploration, que é na ambidestria o como que eu aprofundo o conhecimento, e o ser humano no exploitation. E aí, por fim, a última estrutura decisória, que é o híbrido 3, que é de maneira agregada, integral e conjunta, o ser humano tomar decisão junto com a máquina. A gente já vai discutir um pouco mais sobre isso, que é bastante adequada para big bets, aquelas decisões que mudam o futuro da sua empresa. E aqui, que envolvem o board, ou seja, decisões de alto risco e que são irreversíveis. Então, turma, lembrando, né, nós vimos os fatores e agora a gente tem as estruturas decisórias. Então, a leitura e o entendimento do contexto onde você vai tomar a decisão é crucial para saber se você convida a inteligência artificial para o seu processo e em que momento ela entra. Então, como que você sabe disso? Tudo parte da estratégia. E aqui, turma, a gente só vai trazer alguns exemplos e aprofundar nessas 4 potenciais estruturas de tomada de decisão para a gente deixar ainda mais claros os conceitos. Então, no modelo de delegação total do humano para a inteligência artificial. Aqui a gente traz o exemplo da recomendação de filmes do Netflix para a gente explorar. Então perceba que o algoritmo tem a total autonomia nessa tomada de decisão. É muito análogo ao que a gente falou lá no módulo de estratégia, a eu descentralizar a tomada de decisão na estrutura e na estratégia organizacional. Então a inteligência artificial ela passa a ser um agente que tem a autoridade decisória. Mas o grande risco aqui é que perceba que o accountability, a responsabilidade,
pelo resultado decisório, ainda é do ser humano. Então, não funciona em problemas perversos. Lembra-se que você, como líder, precisa determinar muito bem qual que é o objetivo de negócio e o porquê e o como que vai entrar, assim como nós tratamos lá no módulo de produto. Aqui no caso do Netflix, que é um paralelo com o que nós falamos lá do streaming, é necessário evidenciar um objetivo de negócio. Então, poxa, eu quero utilizar a inteligência artificial para fazer recomendação do que assistir, porque eu quero aumentar o engajamento e o minuto online dos meus usuários. E aqui o que é importante é o seguinte: esses cenários que a gente aloca essa delegação total é quando a interpretabilidade é muito menos importante do que a acurácia, velocidade e replicabilidade, como nós também falamos sobre detecção de fraudes. Aqui o grande ponto é de atenção, gente. Primeiro, o ser humano continua sendo responsável, porque os líderes delegam a autoridade, mas não a responsabilidade. E lembrando que os algoritmos podem amplificar heurísticas que levam a vieses e potenciais impactos reputacionais. Então, a lição de casa, se essa for a arquitetura decisória adequada para o seu problema de negócio, é você ter uma auditoria e guarda alta de maneira frequente e recorrente para entender se o algoritmo ainda está adequado. A segunda estrutura decisória que nós falamos é o híbrido 1, que é da inteligência artificial para o ser humano, e a gente explorou o exemplo de funil de contratação, onde de muitas alternativas que a inteligência artificial filtra, ela acaba com poucas, e aí que o humano entra. A AI, então, é o primeiro decisor e depois passa a bola para nós. Qual que é o grande ponto aqui, gente? A inteligência artificial, ela precisa lidar com problemas muito bem estruturados, e isso acontece lá no início do funil, e depois o ser humano ele pode entrar com a análise e a tomada de decisão de problemas menos estruturados. Qual que é o grande problema aqui? Se a gente toma a decisão cegamente no que a inteligência artificial traz sem desafiar, a gente pode cair em vieses. Aqui a gente trouxe o exemplo de uma notícia em que ficou super, ou tomou bastante repercussão nos Estados Unidos, que um trabalhador que chamava José, ele era mexicano, de origem latina na verdade, porém já tinha a cidadania americana, ele fazia aplicação com o seu currículo e ele era pouco chamado para entrevista. E aí, de repente, num dos preenchimentos de formulário, ele preencheu sem o S. E aí, ao invés de José, ele virou o Joe. E de repente ele percebeu que ele começou a ser chamado para entrevistas. E esse caso tomou forma porque esse cara atuou com mentalidade de produto e começou a fazer testes e ele evidenciou essa situação, mostrando que tinha um viés para não contratação de latinos nos Estados Unidos. Então, nesse exemplo específico, um monte de empresa já caiu. A Amazon já teve uma situação muito parecida. Então aqui o takeaway é: tomem cuidado com recomendações diretas da AI e assim como no modelo de delegação total, fiquem com a guarda alta para garantir que os algoritmos não replicam heurísticas e vieses do ser humano, porque lembre-se que somos nós que treinamos, instruímos e sustentamos as máquinas. Gente, no modelo do híbrido 2, que a gente passa da decisão humana para o escrutínio da tecnologia, aqui o grande exemplo é aquele filme, se você já assistiu, chama Moneyball. Se não assistiu, vale super a pena, que é a história de um técnico do beisebol que chama Billy Beane. Qual que é a história aqui desse técnico de beisebol? Ele começou a desafiar todo o mercado de olheiros, que baseava somente no feeling, na interpretação humana de quem que seria um bom jogador e qual que seria o seu benefício para o clube que ele era escalado. E aí esse cara ele se junta com um estatístico e ele começa a fazer justamente esse caso. Ele seleciona aqueles jogadores que ele, com a experiência humana, tem de ser olheiro há muito tempo e ele passa esses dados para o matemático que o ajuda na tomada de decisão. De repente, eles selecionam um time que não tem ninguém que individualmente é brilhante, mas pelos modelos matemáticos eles demonstram que aquele time vai funcionar. Bem, o resto é história, eles de fato comprovam uma tese e esse técnico junto com o matemático mudam completamente como que as análises esportivas para talentos no esporte e montar times de alta performance funcionam. O maior desafio aqui, gente, é a interpretabilidade dos resultados. A gente falou que modelos de tomada de decisão por inteligência artificial têm baixa interpretabilidade, dado a opacidade dos algoritmos, e aqui qual que é o grande desafio para nós que estamos nesse mundo exponencial? É a gente não conseguir aprender. Por quê?
o algoritmo vai trazer uma recomendação, só que a gente não vai entender as relações de causa e efeito daquele evento. E aí a gente não vai criar conhecimento para nós humanos. Então aqui também é esse ponto de atenção para a gente conseguir mitigar esse potencial ponto negativo dessa estrutura. E aqui, por fim, gente, a gente fala da estrutura híbrido 3, que é justamente convidar de maneira congruente a inteligência artificial e a tomada de decisão humana. Aqui a gente se ampara nas fortalezas de ambas, é um pouco mais custosa, mas a AI ela atua como um agente e aí a gente tem que estabelecer as regras previamente. Se a AI vai ter um direito a voto, ponderado pelo mesmo peso que um voto humano, ou se vai ser um fator de desempate ou um outro fator decisório. Já tem algumas empresas que utilizam a IA dentro dos seus boards de diretores, dentro do seu conselho administrativo. E o grande ponto aqui é que essas regras do jogo têm que ser consenso entre os participantes e serem acordadas de maneira prévia, senão não vai funcionar e vai ter discussão. Gente, esse tipo de estrutura, como a gente falou lá na introdução, ele é muito adequado para aquele tipo de desafio para big bets. Então, aqueles problemas que mudam a direção da companhia e que a gente precisa dedicar muita massa cefálica, muita energia para a discussão de cenários, isso aqui é extremamente adequado. E aí, turma, a gente entra nas limitações de tudo que nós falamos, que são grandes 4, que a gente gostaria de reforçar. Tomem cuidado com a opacidade dos algoritmos. Então, a AI, por definição, ela ainda sofre distorções, tanto pela manipulação dos dados ou até design da estrutura decisória, e a gente tem que, se a gente for convidá-la como parte integrante disso, guarda alta, auditorias são necessárias com frequência. Novamente, a gente tem uma responsabilidade com a máquina de instruir, treinar e sustentar, e obviamente as máquinas estão sujeitas aos mesmos vieses das mesmas heurísticas que nós humanos. Então, a gente precisa entender e, de repente, colaborar com outros profissionais, jurídicos, cientistas de dados, engenheiros, políticas públicas, para mitigar os potenciais efeitos negativos disso. O ponto 3 é, de fato, a transparência e a interpretabilidade, porque lembra-se que a gente falou que você pode delegar a autoridade, mas não a responsabilidade da ação. Então, no final, se aquela decisão do algoritmo tiver algum dano, seja legal ou reputacional, o ser humano ou você como líder que vai ser responsável. Então, quanto mais nós temos modelos transparentes e que são interpretáveis, primeiro, mais seguro é nós como líderes assumirmos a tomada de decisão da máquina e também mais fácil fica fazer a sua rastreabilidade para identificar causas raízes. E por último, exatamente essa dificuldade da interpretação nos algoritmos que ainda são difíceis de serem lidos por todo mundo. Então a gente está num mundo onde o desenvolvimento dessas habilidades precisam acontecer não só para você, mas para todo o seu grupo. E isso vai ser mandatório para ter mais qualidade nesse tipo de arquitetura decisória. Turma, e por fim, as conclusões que a gente já viu em todos os módulos e que agora fazem total sentido. Tudo começa na estratégia. Então, o desenho da arquitetura organizacional, que nós falamos lá no segundo módulo, que contempla a IA como agente decisório, ele parte da estratégia da firma e do seu desdobramento para o seu grupo de trabalho de maneira adequada. A gente também falou desse framework, tanto dos fatores quanto das estruturas, e que ele serve como um guia. Assim como a gente trouxe o guia do mapa de oportunidades de produtos. Não é para ser seguido à risca, isso aqui é para trazer vocês mais contexto, um ferramental, para aí vocês conseguirem adequar ao contexto organizacional de cada um de vocês. Gente, reforçamos o ponto que prudência e diligência é necessário quando se trata de IA, não porque a máquina vai substituir os nossos trabalhos, mas porque IA não é bala de prata. Então, a gente não pode se apaixonar pela solução, mas sim pelos problemas, e aí se para aquele problema a melhor resposta estratégica for a inteligência artificial, a gente traz para o nosso processo decisório. E o último ponto, se vocês estão aqui, vocês já têm isso no DNA de vocês, e por isso eu os reconheço, é atualize-se. Esse é o nosso convite. Então assim que finalizar esse módulo, gente, de verdade, tudo que nós falamos já vai estar um pouquinho menos atualizado, porque a gente está no mundo exponencial dos sistemas complexos
e dos desafios perversos. Então, a partir daqui, a gente está no mesmo barco, a gente está junto nessa eterna busca de conhecimento para nos mantermos líderes competitivos no mercado de trabalho nessa temática. E para finalizar, pessoal, eu trago uma última frase de um também dos meus heróis, arquiteto e futurista, onde o Buck Fuller traz e evidencia que a humanidade, tudo que nós nos transformamos, é decorrente da nossa capacidade não só de errar, mas de entender os fundamentos do erro e nos ampararmos neles. E não só nosso, mas também de tudo aquilo que veio antes da gente e daqueles que vieram antes de nós. Turma, e aqui eu deixo vocês, eu deixo de ser o guia nos próximos módulos da jornada, especificamente nesse curso do IA Translator, mas a gente está junto no mesmo barco, buscando os mesmos objetivos de aprendizado. Espero que tenha sido extremamente proveitoso. Nós falamos da tecnologia exponencial, falamos de estratégia, falamos de produtos, falamos de tomada de decisão e eu de verdade nós montamos com muito carinho todos esses módulos para a gente acelerar esse conhecimento para vocês, líderes aqui no Brasil, para a gente trazer valor para o nosso país, ser um lugar, um celeiro de talentos cada vez mais incrível. E eu de verdade espero que a gente se encontre em breve e que, se estiver na minha competência, puder ajudá-los ainda mais no caminhar da jornada de vocês. Aqui no final eu deixo algumas informações de contato, fiquem totalmente à vontade para conectar e a gente trocar experiência. Muito obrigado, até a próxima!